Você acordou cansado hoje. Não é o cansaço de quem trabalhou demais ou dormiu mal. É outro tipo de esgotamento. Aquele que vem de dentro, sem explicação lógica, sem causa aparente. Seu corpo parece pesado, sua mente quieta de um jeito estranho. E certas pessoas ou lugares que antes eram confortáveis, agora parecem sugar algo de você. Se isso está acontecendo com você agora, especialmente nestes dias, 25, 26 e 27 de março, então você precisa ouvir essa mensagem até o final. Porque o que você está sentindo não é fraqueza, não é doença, não é sinal de que algo deu errado. É exatamente o oposto. É o sinal de que algo muito grande está prestes a se revelar na sua vida. E seu corpo já está respondendo a isso antes que sua mente consiga entender. Fique comigo. O que eu vou compartilhar aqui vai mudar a forma como você interpreta tudo o que está sentindo agora. Existe um fenômeno que acontece com certas pessoas em momentos específicos da vida. A ciência chama de processos de reorganização neurológica e somática. A espiritualidade chama de recalibração da alma. E as duas linguagens, por caminhos diferentes, chegam na mesma conclusão. Quando uma transformação profunda está prestes a acontecer, o corpo físico sente primeiro, antes da mente entender, antes dos olhos verem, antes das circunstâncias mudarem. O corpo já está processando uma nova frequência, e você não está sozinho nisso. Milhares de pessoas acima dos 35 anos, espalhadas pelo Brasil inteiro, estão relatando exatamente os mesmos sintomas agora. A mesma exaustão sem motivo. A mesma sensação de que algo está mudando internamente sem que nada externo tenha mudado ainda. A mesma dificuldade de estar em ambientes que antes eram neutros. A mesma necessidade urgente de silêncio e de solidão. Isso tem um nome, tem uma explicação e tem uma direção. Vamos entrar fundo nisso agora. Pense em algo que você provavelmente já viveu. Você chega em um lugar e sente, sem saber. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Por que algo está errado? Ou você conhece alguém e, antes de qualquer palavra ser dita, já sente que pode confiar, ou que precisa se afastar. Esse fenômeno tem uma base científica sólida. Pesquisadores do Instituto HeartMath, nos Estados Unidos, descobriram que o coração humano possui um sistema nervoso próprio, com mais de 40 mil neurônios, capaz de processar informações emocionais e energéticas antes que o cérebro racional sequer tome conhecimento. Eles chamam isso de inteligência cardíaca. E ela é real. Mas o que acontece quando essa inteligência começa a operar em um nível mais aguçado do que o normal? O que acontece quando seu sistema inteiro, coração, sistema nervoso, intuição, começa a processar uma mudança de realidade antes que ela se manifeste fisicamente? O corpo responde, e essa resposta tem sintomas muito específicos. O primeiro é o cansaço inexplicável. Não o cansaço de quem está doente ou esgotado por excesso de trabalho. É um cansaço diferente, que aparece mesmo depois de uma boa noite de sono.
Você dorme 8 horas e acorda como se tivesse carregado pedras a noite toda. Isso acontece porque seu sistema nervoso está literalmente processando uma reorganização energética profunda. É como um computador que está atualizando seu sistema operacional. Enquanto a atualização roda, o processamento geral fica mais lento. Isso não é mau funcionamento, é reprogramação. O segundo sintoma é a sensibilidade aumentada a pessoas e ambientes. Você começa a perceber que certas conversas te drenam de uma forma que antes não acontecia. Certas pessoas que você convivia sem problema agora parecem sugar sua energia. Certos ambientes, festas, reuniões, até grupos de família, começam a pesar de um jeito que você não consegue explicar racionalmente. Isso não é intolerância, não é implicância. É seu sistema de discernimento sendo calibrado para um nível mais alto de operação. O terceiro sintoma é a necessidade repentina de silêncio e isolamento. Você sente uma vontade de se recolher, de passar mais tempo sozinho, de diminuir o barulho externo. A mente, que antes tolerava bem o ruído e a agitação, agora busca quietude de forma quase instintiva. Isso é seu espírito pedindo espaço para processar o que está acontecendo internamente. E o quarto sintoma, esse talvez seja o mais desconcertante, é a sensação de que certas relações começaram a pesar de uma forma nova. Pessoas que estavam no seu círculo próximo, com quem você sempre se dava bem, de repente parecem distantes ou até incompatíveis com quem você está se tornando. Isso gera confusão, às vezes culpa. O que aconteceu comigo? Por que eu não sinto mais a mesma coisa por essas pessoas? Isso não é indiferença, não é frieza. É o começo de algo que vou explicar agora com muita profundidade. Porque entender isso vai te libertar de uma culpa que você não merece carregar. Para entender o que está acontecendo, preciso te apresentar um conceito que a física quântica e as tradições espirituais mais antigas do mundo compartilham: o conceito de ressonância. Na física, dois objetos que vibram em frequências diferentes não conseguem se manter em sincronia por muito tempo. Se você colocar dois diapasões, esses instrumentos usados para afinar notas musicais, um perto do outro, e bater em apenas um deles, o outro começa a vibrar na mesma frequência espontaneamente se estiverem afinados para a mesma nota. Mas se estiverem em frequências diferentes, não há transferência de energia, cada um segue seu próprio ritmo. Agora, aplique isso à sua vida. Quando você começa a operar em uma frequência espiritual mais elevada, seja por um trabalho interno que você fez, por uma crise que te transformou, por um amadurecimento natural que acontece especialmente depois dos 35, 40 anos, as suas relações, ambientes e situações que antes estavam alinhados com a frequência antiga começam a vibrar diferente em relação a você. Não porque eles se tornaram piores, não porque você se tornou melhor, mas porque a ressonância mudou. É exatamente isso que Jesus disse quando falou que vinho novo não se coloca em odres velhos. É o que os mestres budistas descrevem como o processo de desapego que precede a iluminação. É o que a psicologia moderna chama de individuação. O processo descrito por Carl Jung, onde o indivíduo se torna mais plenamente ele mesmo, separando-se dos padrões coletivos e relacionais que não mais sustentam seu crescimento. E esse processo, meu amigo, minha amiga, tem um custo. O custo é exatamente o desconforto que você está sentindo agora. Mas aqui está o que você precisa entender. Esse desconforto não é punição, é preparação. Pense em um atleta que está se preparando para uma competição de nível olímpico. Nos dias antes da prova, o corpo dele passa por algo chamado de afunilamento, uma fase onde o treino é reduzido, o corpo descansa mais e os músculos realizam micro-reparações que os tornam mais fortes. Para quem olha de fora, parece que o atleta está indo mal.
Ele está mais quieto, está descansando mais, está recusando convites sociais, está economizando energia. Mas não é fraqueza, é a preparação final para o desempenho máximo. Você está no seu período de afunilamento espiritual agora. Não é coincidência que você chegou até essa mensagem agora. Existe uma convergência de fatores energéticos, astrológicos e espirituais que torna este período de final de março particularmente poderoso para as pessoas que já estão em processo de transição interior. Do ponto de vista astrológico, estamos saindo de um período de intensas retroações planetárias que criaram um ambiente de revisão, reavaliação e confronto com o passado. Os dias 25, 26 e 27 de março marcam uma janela de abertura, uma configuração planetária que favorece decisões, novos começos e a manifestação de coisas que estavam sendo gestadas internamente há semanas ou meses. Do ponto de vista espiritual, muitas tradições identificam o período próximo ao equinócio de março, que ocorreu no dia 20, como um tempo de renovação, de renascimento. O equinócio é o momento em que o dia e a noite têm exatamente a mesma duração e simbolicamente representa o equilíbrio entre o que foi e o que está por vir, entre o interior e o exterior, entre o que você era e o que você está se tornando. Do ponto de vista científico, é interessante notar que o campo eletromagnético da Terra, monitorado continuamente por instituições como o HeartMath Institute, apresenta variações que afetam o sistema nervoso humano. Pesquisas mostram correlação entre picos de atividade geomagnética e alterações no humor, no sono, na sensibilidade emocional e na percepção intuitiva das pessoas. E não por acaso, muitas pessoas sensíveis relatam intensificação exatamente desses sintomas em períodos de maior atividade geomagnética. Você está sendo afetado por forças muito maiores do que os problemas do dia a dia. E o fato de você sentir isso, o fato de que seu corpo está respondendo, é a prova de que você é alguém para quem esse processo importa. Não é todo mundo que sente. Não é todo mundo que está pronto para sentir, mas você está. Agora deixa eu te mostrar o que cada um desses sintomas significa na prática e o que você deve fazer com cada um deles. Esse cansaço que você está sentindo tem uma camada que vai além do físico. Sim, pode haver componentes físicos que merecem atenção médica. E eu sempre recomendo que você cuide do seu corpo com responsabilidade, fazendo exames periódicos. Mas quando esse cansaço persiste mesmo com saúde física preservada, quando ele tem uma qualidade diferente, uma profundidade que o sono não resolve, estamos diante de algo que a medicina integrativa começa a chamar de esgotamento de campo. Um estado em que o campo energético ao redor do corpo está literalmente sobrecarregado de informações, padrões e frequências que precisam ser processadas e liberadas. Pense no que aconteceu com você nos últimos 6 meses. Que desafios você enfrentou? Que perdas, que decepções, que mudanças, que quantidade de emoção você processou, conscientemente ou não? Cada experiência não completamente processada fica armazenada no campo energético do corpo. A isso, a psicossomática chama de memória corporal e a espiritualidade chama de peso energético. Quando o processo de transformação se acelera, como está acontecendo agora, o sistema começa a liberar tudo isso de uma vez. É uma espécie de limpeza acelerada. E essa limpeza é exaustiva, porque exige energia para acontecer. O que fazer? Não lute contra esse cansaço. Honre-o. Durma quando seu corpo pedir. Reduza compromissos que não são essenciais. Passe tempo na natureza. Pesquisas da Universidade de Essex, na Inglaterra, mostram que apenas 20 minutos em contato com ambientes naturais reduzem significativamente os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Beba mais água do que o normal. Diminua a exposição a telas antes de dormir.
Crie rituais de quietude no começo ou no final do dia. Você não precisa fazer mais. Você precisa criar espaço para que o processo aconteça. Esse talvez seja o sintoma que mais confunde as pessoas, porque vai contra tudo que a sociedade brasileira, especialmente para quem já passou dos 35, nos ensinou. Nos ensinaram que precisamos ser fortes, que não podemos ser afetados por tudo, que sensibilidade é fraqueza. Mas a neurociência moderna diz o contrário. Pesquisadores como Elaine Aron, que cunhou o conceito de pessoa altamente sensível, demonstraram que aproximadamente 20% da população tem um sistema nervoso neurologicamente configurado para processar estímulos com muito mais profundidade do que a média. Isso não é patologia, é uma variação natural da arquitetura neurológica humana. E essa característica, quando reconhecida e honrada, é uma fonte extraordinária de percepção, empatia, criatividade e, aqui entra a dimensão espiritual, discernimento. Quando sua sensibilidade aumenta em um período de transformação, não é porque você está fraco, é porque seu sistema de discernimento está sendo atualizado para um nível mais refinado de operação. Você está desenvolvendo a capacidade de sentir antes que sua mente racional consiga analisar se uma pessoa, um ambiente ou uma situação está alinhada com quem você está se tornando. Isso é proteção divina, operando através da sua sensibilidade física. Pense em como seria útil, em todos os relacionamentos que você teve, em todas as oportunidades que você perdeu ou que não deveriam ter entrado na sua vida. Se você tivesse esse nível de discernimento antes, quantas dores você poderia ter evitado? Agora você está desenvolvendo essa capacidade, mas ela vem com um preço de adaptação. No começo, antes de você aprender a gerenciar essa sensibilidade aumentada, ela pode parecer esmagadora. Você pode se sentir sobreestimulado, irritado sem razão aparente, emocionalmente instável em situações que antes eram neutras. O que fazer? Comece a respeitar o que seu corpo sente nas primeiras interações com pessoas e ambientes. Se você sente um peso ao entrar em determinado lugar, se sente um desconforto ao estar com determinada pessoa, não descarte isso como paranoia ou frescura. Seu sistema está te dando informação. Aprenda a distinguir o que é seu e o que você está absorvendo dos outros. Prática de aterramento, como andar descalço na grama, fazer respiração profunda com atenção no próprio corpo, ou simplesmente colocar as mãos no coração e perguntar: o que eu estou sentindo agora? Ajuda a calibrar essa sensibilidade e, mais importante, pare de se envergonhar por sentir. Sua sensibilidade não é um defeito, é um presente que ainda está sendo embalado. Existe uma cena que muita gente acima dos 35 anos no Brasil conhece bem. Você chega numa reunião de família no domingo, churrasco, crianças correndo, TV ligada, todo mundo falando ao mesmo tempo. E em vez de sentir aquela alegria de sempre, você sente uma espécie de náusea silenciosa. Você está lá presente fisicamente, mas uma parte de você quer desesperadamente sair. Você fica bem, conversa, sorri, mas por dentro existe uma voz que diz: eu preciso de silêncio. Isso não é depressão, não é antissocialismo, é seu espírito chamando para dentro. As tradições místicas de todas as culturas, do sufismo islâmico ao zen budismo, do catolicismo contemplativo às práticas indígenas brasileiras, têm uma compreensão em comum. Existe um nível de comunicação entre o ser humano e o divino que só é possível no silêncio. Não no silêncio externo, necessariamente, mas no silêncio interno. Aquele estado em que a mente para de produzir pensamentos obsessivos e se abre para receber. Quando você sente necessidade de silêncio, seu espírito está literalmente tentando baixar uma mensagem, mas o ruído externo, as conversas, as redes sociais, as notícias, o entretenimento constante,
funciona como interferência nessa transmissão. Pesquisas da Universidade Duke, nos Estados Unidos, descobriram que apenas 2 horas de silêncio por dia estimulam a geração de novos neurônios no hipocampo, a região do cérebro associada à aprendizagem, memória e orientação espacial. O silêncio não é ausência, é um estímulo neurológico poderoso. Espiritualmente, é no silêncio que você recebe as instruções para a próxima fase. É lá que a confusão se converte em clareza. É lá que você começa a ouvir, com uma nitidez que não existia antes, qual é o próximo passo certo para a sua vida. O que fazer? Crie janelas de silêncio intencional no seu dia. Não precisa ser 1 hora de meditação formal se isso não é parte da sua vida. Pode ser 15 minutos de manhã antes de pegar o celular. Pode ser um trajeto de carro sem música ou podcast. Pode ser 10 minutos sentado na varanda, olhando o céu antes de dormir. O que importa é a intenção de criar um espaço onde você para de produzir e começa a receber. Esse é o sintoma mais doloroso de todos. E eu preciso falar com muita honestidade sobre ele. Quando você cresce espiritualmente, quando sua frequência muda, quando você começa a operar em um nível de consciência diferente do que operava antes, algumas relações simplesmente não conseguem acompanhar essa mudança. Não porque as pessoas sejam mal intencionadas, não porque você seja melhor do que elas, mas porque a ressonância mudou. E forçar uma relação que já não ressoa gera um desgaste energético enorme para os 2 lados. Isso acontece em relacionamentos de amizade, de família, às vezes até em relacionamentos amorosos. E é devastador, porque você ainda ama essas pessoas. Você tem história com elas, você tem memória afetiva com elas. Mas cada encontro parece deixar você mais vazio do que pleno. No Brasil, isso é ainda mais complexo porque nossa cultura tem uma relação muito intensa com os laços familiares e comunitários. Soltar um relacionamento, mesmo que seja apenas reduzir o nível de energia que você coloca nele, pode gerar enormes sentimentos de culpa, de traição, de quem sou eu para me afastar das pessoas que sempre estiveram comigo? Mas eu quero te perguntar uma coisa. Quem você estava sendo para se manter em certos espaços? Que versão de você precisava existir para que certas relações funcionassem? Era uma versão menor? Uma versão que fingia não ver certas coisas? Uma versão que engolia palavras, segurava sentimentos, se diminuía para que o outro não se sentisse ameaçado? Esse não é amor. Isso é contração. E você não foi criado para se contrair. O que está acontecendo agora é que seu espírito está recusando a contração. Está se expandindo para seu tamanho real. E esse tamanho real não cabe em todos os espaços que você habitava antes. Isso não significa que você deve sair cortando pessoas da sua vida com frieza. Fronteiras espirituais não são muros de hostilidade. São cercas de discernimento. Você pode amar alguém profundamente e, ao mesmo tempo, reconhecer que aquela relação, no formato atual, não sustenta quem você está se tornando. O que fazer? Comece a observar como você se sente depois de cada interação. Pleno ou vazio? Inspirado ou drenado? Mais você mesmo ou menos você mesmo? Não precisa tomar decisões drásticas agora. Apenas observe. E comece, gentilmente, a direcionar mais energia para as relações e ambientes que te deixam mais cheio, mais vivo, mais alinhado com quem você está se tornando. Antes de continuar, deixa eu te perguntar uma coisa importante. Você já se conectou com essa mensagem? Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se você está se reconhecendo em cada palavra, então você sabe que precisa estar aqui quando a próxima mensagem chegar. Sua resposta vai me ajudar a criar conteúdo ainda mais direcionado para o que você precisa. Agora vamos falar sobre o que está sendo construído, porque até aqui falamos muito sobre o que está sendo desfeito, liberado, reorganizado. Mas existe uma construção acontecendo em paralelo,
e ela é extraordinária. Quando um edifício antigo precisa ser reformado para suportar mais andares, os engenheiros precisam primeiro reforçar a fundação. Esse processo é invisível para quem passa na rua. A fachada do edifício não muda, as janelas não mudam. Por fora, parece que nada está acontecendo. Pero por baixo, nas profundezas da estrutura, o alicerce está sendo... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.